Sorria com alegria e vivam a vida com muita sabedoria. Mais uma edição dessa leva de curiosidades judaicas e vocês enviaram a curiosidade que vocês têm sobre a língua hebraica, um idioma que é sagrado e que vem renascendo a cada geração e se mantém viva dentro das casas de estudos, das sinagogas e de todos os lares judaicos nos 4 cantos do mundo. Então vamos hoje explorar um pouquinho mais da essência do hebraico Lashon HaKodesh, o idioma sagrado. Não saiam daí. Então vamos lá, porque o Pirkei Avot já falou há milhares de anos atrás. Masechet Avot, a Ética dos Pais, escreve Be'asara Mamarot Nivra Ha'olam. São 10 dizeres que o Eterno utilizou para criar o mundo. Por exemplo, Yehi Or, Deus falou, e haja luz, e a luz foi criada. E assim, nos 6 dias da criação, o mundo foi criado por intermédio da fala. A fala do Criador. E essa capacidade de comunicação, o mesmo Criador implantou dentro de cada um de nós, quando nos soprou a nossa Neshama, a nossa alma que nos deu a vida. Portanto, a força do Lashon HaKodesh, do hebraico, ela se resume simplesmente pelo fato de ser o idioma utilizado pelo Criador para criar o universo, para criar o mundo, para criar tudo que existe. O mundo não foi criado com força, ele foi criado com a fala, o poder da fala. Depois da destruição do templo, esse hebraico ele parou num determinado momento de ser utilizado no dia a dia, mas nunca deixou de ser utilizado nas rezas, nunca deixou de ser utilizado na leitura da Torá, no hebraico original, nunca deixou de ser utilizado nas lápides dos cemitérios, nunca deixou de ser utilizado dentro dos lares judaicos. Nenhum outro povo na face da terra, longe, em exílio, mais de 2000 anos, sem sua terra, sem seu exército, sem o seu estado, manteve vivo o seu idioma, igual o povo judeu o manteve vivo. E a prova é que em 1948, quando os judeus começam a voltar de volta para a terra de Israel, com a independência do Estado de Israel, e essa independência de se praticar a fé judaica naquela região, judeus dos 4 cantos do mundo passaram a se encontrar pela primeira vez e as mesmas tradições, os mesmos rolos da Torá, os mesmos pergaminhos nos tefilins, os filactérios, as mesmas mezuzot, o hebraico original se manteve intacto, imutável, reforçando ainda mais a revelação máxima e única na história da humanidade no Monte Sinai, quando o Eterno deu a Torá, os 10 mandamentos, usando também esse idioma, o Lashon HaKodesh, o hebraico original sagrado. E isso é uma profecia, né? O hebraico voltar à tona com a independência do Estado de Israel, até mesmo nas conversações. Isso é uma profecia. Se vocês abrirem Tzfaniah, no capítulo 3, está escrito o seguinte: pois então transformarei a língua dos povos em uma língua pura. A língua sobreviveu todos os exílios e finalmente voltou para casa. No hebraico, nós encontramos características incríveis, extraordinárias, ensinamentos infinitos por detrás das 22 letras do alfabeto hebraico, desde o Aleph, que é a primeira letra, o Aleph, ele representa a humildade e o silêncio que precede a fala, porque ele não tem som próprio. O Aleph, para ele poder ser lido com alguma entonação, ele precisa das suas vogais embaixo. A, E, U, I, ele precisa desses pontos, das nekudot, para poder ser lido e entoado.
Então o Aleph ele simboliza a humildade e o silêncio que precede a fala. A sabedoria, ela começa no silêncio, aprendendo a ouvir. São dois ouvidos e uma boca. Numa reunião, você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa refletir para depois tomar a decisão correta, tomar a decisão certa. Vem o Beit, a segunda letra do alfabeto, por exemplo, o Beit de Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No início Deus criou o céu e a terra. O que é esse Beit? O Beit, ele é a casa. Bait em hebraico também é casa. O mundo de Bereshit, o início da criação, o mundo é a casa da presença divina. A nossa vida ela tem que ser uma vida de valores vivenciados para que a presença divina nos acompanhe em todos os momentos. E esse é o papel do materialismo dentro do judaísmo, servir como um trampolim, servir como um meio, servir como ferramenta de trabalho para a gente poder trazer a espiritualidade, até mesmo para as coisas simples. O povo de Israel não construiu apenas um Beit HaMikdash, por exemplo, um templo com pedras. Não. O povo de Israel construiu principalmente tudo que hoje faz parte da nossa história foi construído com palavras. Foi construído por intermédio das rezas. Foi construído por intermédio da boa utilização dessas 22 letras, desde o Aleph, Beit, Gimel até o Taf. Essas letras, diferentemente de outros idiomas, diferentemente de outros alfabetos, elas possuem uma energia, uma essência, um significado, por serem as letras que compõem o idioma que foi utilizado por Deus na criação do mundo e de tudo que nele existe. E dentro da nossa literatura, tudo é no hebraico original. Tudo. A Torá, é impossível você estudar a Torá sem saber o hebraico original. É impossível você extrair a verdadeira luz das escrituras sagradas sem saber o hebraico original. E é impossível também entender o Talmud, entender os comentaristas, entender os Midrashim, entender os Neviim, as profecias, os Ktuvim, as escrituras, o Tanakh inteiro, os 5 livros da Torá, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, os Neviim, todas as profecias, desde o término dos 5 livros de Yoshua até o final das profecias e Ktuvim, e as escrituras, como por exemplo, os Salmos, o livro de Esther, dentre outras, é tudo no hebraico original. Tudo. Então, quando se traduz isso para um português, quando isso é traduzido para qualquer outro idioma, inglês, espanhol, não importa, se perde praticamente tudo. Todos os ensinamentos, toda a luz que existe dentro de cada versículo, de cada palavra, dentro do Talmud, às vezes de uma letra, nós conseguimos aprender diversas leis na prática. Por isso a importância da preservação do Lashon HaKodesh, do hebraico original, e o nosso Sidur, o nosso livro de rezas, também, tudo em hebraico original. E quem instituiu a reza do jeito que ela é hoje? Porque na época do templo eram os korbanot, as oferendas. Quando o templo é destruído, Tfilah bimkom korban está escrito no Talmud de Masechet Brachot, no Tratado de Brachot. A Tfilah, a reza, a oração falada, verbalizada, como nós estamos acostumados nos dias de hoje, elas vieram para substituir o korban, a oferenda que era trazida no Beit HaMikdash. Então, quem foi o grupo que instituiu o Sidur, que vem da palavra Seder, ordem, nessa ordem? A reza da manhã, a reza da tarde, a reza da noite, a reza das festividades, a reza do dia do Shabat, tudo. Quem instituiu? Anshei Knesset Hagdolah, os sábios da grande assembleia. E eles instituíram isso no hebraico original. Por quê? Porque a combinação de cada trecho da reza em hebraico e com aquelas palavras propositalmente escolhidas que fazem com que as nossas rezas
sejam escutadas nos céus, que fazem com que as nossas rezas sejam transformadoras e poderosas e criadoras de novas realidades lá em cima, refletindo aqui no plano terrestre. Então, mais uma prova de que o Lashon HaKodesh, o hebraico, ele é poderoso, ele é diferente. Nos outros idiomas, as pessoas elas se reúnem e definem, vamos chamar o céu de sky. Mas no hebraico não. Cada nome, ele traz a essência daquilo. Como é que se fala céu em hebraico? Shamaim. Se você dividir a palavra Shamaim, Shamaim, lá tem água. E já foi comprovado cientificamente que existe cachorro em hebraico, como é que se fala? Kelev. Vamos chamar dog. Não, o que tem a ver dog com o cachorro? Nada. Vamos decidir chamar esse animal de dog. Em hebraico, cachorro, Kelev. A essência daquilo é representada no nome da raiz hebraica. Kelev. Kelev. Lev é coração. Todo coração. O cachorro realmente, de todos os seres, é o mais carinhoso, é o mais leal, é o mais fiel ao seu dono, é capaz até de dar a vida para salvar a vida daquele que cuida, daquele que lhe dá comida, daquele que o abraçou e o adotou muitas vezes, o caso dos vira-latas. No hebraico original, por ser o idioma que foi utilizado pelo Criador do Universo, esse idioma, Be'asara Mamarot, como eu falei, são 10 dizeres que ele utilizou para criar o mundo. Esse idioma é tão poderoso, tão sagrado, tão diferenciado, que é a raiz que deu vida a todos os outros idiomas. É a raiz que deu vida a todas as outras nomenclaturas. E por isso que não pode ser desprezado e por isso que não pode ser ignorado. Um dos motivos espirituais por detrás do exílio é que a missão do povo de Israel é espalhar luz pelos 4 cantos do mundo. Não é à toa que os judeus foram exilados e hoje estão espalhados por todos os países e por onde passam deixam a sua contribuição. Por onde passam deixam a sua colaboração em todas as áreas, em todas as esferas, na ciência, na política, na economia, na arte, na cultura, na espiritualidade, em tudo. Porque o papel espiritual por detrás do exílio, até mesmo dentro da destruição, nós conseguimos encontrar um propósito positivo espiritual por detrás. É a missão de Israel de trazer luz para as outras nações. Isso só seria viável por intermédio do exílio, onde os judeus, antes da independência do Estado de Israel, estavam espalhados pelos 4 cantos do mundo, e hoje a maioria dos judeus do mundo se encontram em Israel e estão reconstruindo a capital do passado, do presente e do futuro do povo de Israel em Jerusalém. E com a vinda do Mashiach, esse mesmo Beit HaMikdash, esse mesmo templo que eu falei, também será reconstruído e será um farol de luz para toda a humanidade, como assim era antes da sua destruição. Porém, meus queridos, essa luz ela foi disseminada de que maneira? Em pensamento? Essa luz ela foi disseminada de que maneira? Na escrita? Não, na fala. Na comunicação. O Dibur é uma força espiritual. Koach HaDibur. A força da palavra. Não é à toa que o rei Salomão ele escreve Chaim ve'mavet beyad halashon. A vida e a morte estão na ponta da nossa língua, porque por intermédio da nossa fala nós construímos e por intermédio da mesma fala nós destruímos. Por intermédio da fala nós começamos uma guerra. Por intermédio da fala nós podemos chegar para alguém e falar eu te amo e trazer alento, energia e conforto para as outras almas. A palavra ela é a materialização do pensamento. E dentro dos mundos espirituais, o mundo mais elevado é o Olam Hatzilut, que a Kabbalah escreve, ele está vinculado diretamente com o nosso pensamento. Mas o que é o Dibur, senão a materialização dos nossos pensamentos? O mundo não conheceria os nossos pensamentos se não fosse o dom espiritual divino do Dibur, da fala, e que por intermédio
das 22 letras do Lashon HaKodesh, do idioma sagrado do hebraico, a Torá não penetraria nos outros corações. A Torá não seria divulgada, a Torá não seria difundida. A grande missão espiritual do povo de Israel jamais seria concretizada. Então eu vou compartilhar com vocês, e com isso eu finalizo, essa rápida reflexão aqui da curiosidade judaica de hoje. O Midrash, que faz parte da Torá oral, que posteriormente foi escrita para não ser esquecida, diz o seguinte: grande é o estudo da Torá, pois ele conduz à ação. Ou seja, o estudo sem ação não vale nada. O estudo sem a prática, qual o efeito que ele vai gerar no mundo? O papel do estudo é transformar a nossa natureza para que quebremos as barreiras do egoísmo e assim possamos levar a mensagem adiante. E não importa quantas vezes você precise direcionar a mesma mensagem, mas para públicos diferentes, você está alavancando, potencializando e utilizando para o seu real fim e propósito o dom espiritual divino da comunicação e da fala, e que quando nós unimos esse dom espiritual da comunicação com o hebraico, que é o idioma sagrado utilizado pelo Criador para criar tudo e nos presentear com a Torá, então a união desses poderes transforma naturezas, transforma corações egoístas em generosos, transforma pessoas nervosas em tranquilas e transforma aqueles que ainda não entenderam quão doce é imitar os caminhos divinos, imitar os caminhos de Deus, que é a bondade infinita, e praticar o bem aqui na Terra. Então, o idioma hebraico, ele é o protagonista e ele é o precursor de todos os outros idiomas. Dele saiu todas as línguas que vocês conhecem, mas existe um diferencial. A essência e a luz e a característica e a personalidade de cada detalhe da criação, você só vai encontrar se aprofundando nele. Então a decisão é sua. Invista em conhecimento que vai te levar a influenciar o seu estado emocional e, por consequência, as suas sábias decisões. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria e até a próxima edição de mais um Curiosidades Judaicas.